Olá, meus amados irmãos, estamos chegando para mais um Santo Evangelho nesse 11 de março de 2021. O Santo Evangelho do dia hoje é o evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. E hoje nós temos aqui a presença do nosso amado irmão Carlos. A gente chama ele de Carlão, porque ele é grandão, né? E ele está aqui do nosso lado e eu o convidei para participar deste Santo Evangelho do dia. Vamos então ao nosso Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é por dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos aqui, Carlão, as santas palavras do nosso amado Jesus, que ele, no começo da leitura, ele expulsou aquele demônio de um mudo. Em seguida, o mudo liberto começou a falar. A ingratidão do povo da época, segundo narra a palavra, que duvidaram de Jesus por ele ter expulsado aquele demônio daquele mudo. E já acusaram Jesus, alegando que ele expulsava demônio por meio de Beelzebu, que é um dos príncipes do demônio. Outros duvidaram também de Jesus, deixa eu voltar aqui, que disse assim, se é por meio de Beelzebu que expulsa os demônios, aí diz assim, outros para tentar pediam um sinal do céu. Outros que duvidaram dele pediam um sinal do céu. Ora, essa dúvida que o povo coloca em Jesus, pedindo um sinal do céu porque ele expulsou aquele demônio. E nós também, Carlão, nos dias de hoje, nós não digamos assim, Jesus, nos dá um sinal do céu. Não, nós não dizemos. Mas nós, em função da nossa falta de fé, da nossa incredulidade, nós não acreditamos na palavra de Deus. Nós não observamos a palavra de Deus e não a colocamos em prática. E aqui Jesus nos adverte que todo o reino dividido será destruído, cairão casas sobre casas e certamente vai ser uma ruína total. E ele disse aqui que quem não está com ele, está contra ele. E todo aquele que estiver contra ele será dispersado. Ou seja, vai ser exterminado. Carlão, o que me diz, Carlão? Pelo que dá para entender dessa palavra aí, é que Jesus disse assim, se o próprio demônio, eles mesmos, estão divididos entre eles, porque
eles não, no modo de Jesus nos passar isso daí, é que nem eles mesmos acreditavam que era um ou que era o outro que estava sendo expulso. E Jesus, eles veio para nos unir ao reino dos céus, né? Jesus trouxe união. E que entre nós não pode ter divisão, porque a divisão é o que separa, né? É o que separa nós do reino do céu. Porque se você tem fé em Deus, que é Deus que faz as coisas, que é através de Jesus, você tem que acreditar. Você não pode ter divisão, você não pode ter imaginar que possa ser isso ou aquilo outro. É Deus, você tem que acreditar. A sua fé é acima de tudo. Você tem que ter a fé em Deus, que é Deus que faz tudo, é Deus que expulsa tudo, através de Jesus Cristo, né? Então, o que Jesus está querendo passar é que aonde tem divisão, não tem união. E aonde não tem união, não prospera. A coisa é dividido, é separado e cairá por si próprio, né? É o que eu entendi, né? Exatamente, Carlão, é isso mesmo, né? Porque a palavra divisão, ela já está dizendo dividir. Olha o significado da palavra, dividir. Dividir vai diminuir, Sim. não é isso? Então veja bem, se era 2, se dividiu, ficou 1. Se aquele 1 se dividir, ficará meio. Se aquele meio se dividir, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai acabar. Sim. Então, é tudo aquilo que o demônio quer. O demônio, ele visa o alvo dele, que somos nós, que somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, qual é o propósito do diabo? Como ele não pode tentar diretamente a Deus, não tenho palavras para dizer quantas e quantas vezes Deus é superior ao diabo. Então ele nos tenta, que nós estamos fracos, ele sabe que nos induzindo, nos seduzindo, ele vai conseguir trazer uma divisão entre nós. E você vê lá no começo dos tempos, aqui no tempo de Jesus, já havia divisões entre os povos, né? Sim. Tanto é verdade que alguns ali, quando Jesus expulsou aquele demônio do mundo, alguns já disseram que ele estava expulsando por meio do diabo. Outros pediram para ele sinal do céu. Por quê? Porque não acreditavam que Jesus era Jesus, que Jesus era filho de Deus. Então essa palavra dividir, Carlão, é uma palavra que a gente não pode deixar essa coisa acontecer. Vamos dar um exemplo aqui do nosso trabalho. Se aqui houver um problema entre eu e você, mais outros amigos, o que vai acontecer? Nós vamos se dividir. Se nós era lá um grupo de 10, 12 amigos, nós éramos unidos, nós éramos em 10, 12. Mas se houve uma divergência entre nós, vai haver uma divisão. Essa divisão era 10, 12, passa a ser 4 ou 5. Daqui a pouco há uma divisão entre aqueles 4, 5, passa a ser 2 ou 3. Quando pensar que não, acaba, Carlão. Sim. E é tudo que o diabo quer. Isso é indução do Satanás, porque, Carlão, vou falar uma coisa para você. O diabo, ele é astucioso, ele é cheio de armação. Ele inventa tanta cilada que é para a gente cair. E muitas vezes, Carlão, a gente se sente seduzido por aquela beleza, por aquele encanto, ou por aquele veículo, a cobiça, o poder, a gente se sente poderoso, aquela coisa. E isso, Carlão, é armadilha do diabo. Deus não quer isso. Deus nos quer humilde, compreensivo, tolerante, paciente e, acima de tudo, fé em Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus e procurando observar e cumprir a palavra de Deus. Não basta nós estar lendo esse santo evangelho aqui, mas daqui a pouco nós estamos discutindo, estamos brigando por causa de uma corrida, por causa de uma coisa ou de outra. Nós estamos fazendo a coisa errada. É aí que entra a divisão, é o que o diabo quer, porque ele arma cilada. Como se diz, ele não aparece lá 100%, eu sou o diabo, não, mas ele arma uma cilada que é para a gente cair. Sim. E a gente cai bonitinho. Por quê? Porque a gente, na hora da ira, a gente esquece de Deus. Na hora da raiva, a gente esquece de Deus. E aí, quando pensar que não, nós estamos lá entrando em atrito e vem aquela palavra dividir, que vai dividir as coisas que Deus não quer que seja assim, porque Deus quer sempre mais. Agora eu vou falar uma coisinha aqui,
que eu vi numa das palestras do Padre Christian, e ele disse que toda vez que a gente passar de frente a uma igreja, ou uma cruz nas estradas, por onde tiver uma cruz, que você traça o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você traçou o sinal da cruz, então você está sempre fazendo mais, mais e mais. Olha que maravilha. A cruz, vocês sabem todos, que a cruz ela era um sinal de condenação, porque foi um meio que na época eles arrumaram para matar a pessoa, para ter um sofrimento maior. As pessoas cometiam lá um determinado tipo de crime e eles achavam que crucificando aquela pessoa, ela levaria mais tempo para morrer, ou seja, o sofrimento era maior. Há relatos nas histórias que houve pessoas que levou até 14 dias para morrer crucificada. Então o sofrimento era terrível. Mas com a vinda de Jesus, quando Deus enviou seu Filho Jesus a esse mundo, e ele passou por esse Calvário para a nossa salvação, para nos livrar das garras do Satanás. Foi justamente por isso que ele passou. Pela cruz, ele carregou aquela cruz pesada, foi morto, foi crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo e está presente em nosso meio. E, a partir daí, aquilo que era símbolo de condenação, que é a cruz, Jesus transformou ela ao contrário. Jesus fez dela símbolo de salvação. Por isso a cruz, ela é símbolo de salvação para todos nós. E Jesus diz para nós que quem quiser seguir Jesus, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz que ele quer dizer são os problemas que nós temos ao longo da nossa vida. Então, assumimos a nossa cruz, cada um assuma a sua, confiando em Jesus Cristo, perseverando em Jesus Cristo, amando-o, obedecendo-o, procurando cumprir os mandamentos que ele nos coloca, que está aí. E hoje nós temos uma gratidão maravilhosa, que são os meios de comunicação, a internet e tudo mais que nos ajuda a ler, a fazer um vídeo, a falar alguma coisa sobre Deus. Então Jesus, ele é o nosso Salvador, é o nosso mediador, e não tem como, Carlão, é o nosso Salvador, basta nós crer nele. Carlão, manda um alô, um abração para toda a galera do canal do Toninho do Táxi, que esse vídeo aqui vai para o YouTube, né? Então, manda um abração para toda a galera aí inscrita no canal do Toninho do Táxi. Um abraço a todos aí. Valeu, Carlão. Meus queridos e amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um santo e maravilhoso dia. E até a próxima oportunidade. Obrigado, Carlão. Nada. Vai, pega aqui na minha mão. Bom dia, que você tenha um santo e maravilhoso dia. E obrigado por você participar aqui do nosso vídeo, Carlão. Amém. Você que também. Deus o abençoe grandemente. E que essa amizade que existe entre nós, que ela cada dia seja fortalecida como Cristo quer. Que ela seja sempre mais, mais e mais. Ao contrário do inimigo, que ele quer divisão. Não vamos permitir, Carlão, que tal coisa aconteça. Vamos confiar em Jesus e lutar por isso que Jesus é mais. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Abração para todos.